Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o documentário da Fernanda Pessoa, que é uma cineasta brasileira, que se chama Zona Árida. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo da minha pessoa, muito prazer, meu nome é Letícia, e nesse canal você encontra conteúdo sobre arte, comunicação, cinema e às vezes também eu falo sobre séries. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo faz sentido pra você, não esquece de dar like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever. Bora pro vídeo? Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho que comentar aqui com vocês rapidamente é que eu estou sem editor no momento. Eu tinha uma pessoa, uma equipe na verdade, que editava os meus vídeos e eu não posso estar mais com eles, então eu tive que trocar. Eu já encontrei um outro editor, mas provavelmente eu vou começar os trabalhos com ele somente no mês de março. Então, no momento, os meus vídeos estão sem cortes. Então, o que eu proponho para vocês? Que esses vídeos de resenha ou outros vídeos que eu venha fazer sejam como uma grande conversa, como se fosse uma live, sabe? Sem corte, sem nada. Porque eu só faço os vídeos e jogo eles no YouTube, certo? Então tá bom. Bom, vamos pro documentário então. Primeiro eu gostaria de comentar que, se vocês não conhecem o trabalho da Fernanda Pessoa, eu sugiro que vocês conheçam. Ela tem um trabalho interessante como cineasta. Eu conheci a Fernanda pessoalmente e na época da faculdade, enfim, eu bati um papão com ela, assim, sobre cinema e foi tudo muito divertido, muito legal. E eu acho que o trabalho dela é um trabalho que merece ser visto dentro do meio audiovisual, sabe? E esse documentário Zona Árida é um documentário que vai falar sobre os Estados Unidos. A narrativa se constrói em cima do que é os Estados Unidos, de como os Estados Unidos se vê como nação, como seus cidadãos se veem como nação, como eles pensam a si mesmos e como os Estados Unidos construiu essa ficção de si mesmo. Isso é importante pensar sobre esse mito que é os Estados Unidos quando vocês forem assistir esse documentário. Por quê? Quando eu digo mito, é no sentido dessa narrativa que os Estados Unidos criou sobre si próprio, sabe assim? A nação Estados Unidos, através da sua história, da sua sociedade, o modo como essa sociedade se estruturou, criou um mito sobre si mesma e ela se vende dessa forma para o mundo. E isso é muito importante para esse documentário, porque o documentário, a primeira cena é uma frase de um intelectual chamado Jean Baudrillard, que diz o seguinte, eu vou ler essa frase para vocês. O que é preciso entrar na ficção da América, na América como ficção. É nessa condição que ela domina o mundo. Então, é nessa condição de ficção, é nessa condição de mito, de narrativa de si própria que os Estados Unidos vem se construindo aí há mais de um século, digamos assim, como nação, né? Como digamos, a grande nação do século XX e continua sendo do século XXI. Bom, como é que esse documentário se faz? O documentário é um documentário tanto social, exatamente porque traz coloca na centralidade da narrativa os Estados Unidos e o que é essa nação, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um documentário meio autobiográfico, que traz muito da própria Fernanda Pessoa. Se vocês não estão entendendo o que eu tô querendo dizer, se você não assistiu esse documentário e acabou caindo nesse vídeo, o que acontece? A Fernanda, quando ela tinha 15 anos, ela foi para os Estados Unidos morar lá por um tempo como estudante de intercâmbio. E ela volta para os Estados Unidos depois de muitos anos para fazer esse documentário, já crescida, já adulta, formada provavelmente, em faculdade, já cineasta, então com uma outra visão. E o documentário vai colocando imagens dessa jovem menina com 15 anos e a Fernanda colocou uma narração, que inclusive essa narração me lembrou um pouco o documentário Democracia em Vertigem, não sei se vocês assistiram, porque tem uma pegada meio do próprio cineasta se colocar como pessoa que reflete o que está acontecendo no documentário, mas também tem uma questão autobiográfica, ao mesmo tempo meio melancólica, meio autocrítica. Por quê? A Fernanda mais velha conversa com essa Fernanda mais nova e ela vai
tecendo comentários, né, daquilo que aconteceu com essa Fernanda, que hoje ela tem consciência daquilo que aconteceu com ela de fato, quando ela era só uma adolescente, cheia de sonhos, enfim. Inclusive, que é uma coisa curiosa, mas que eu acho que faz todo sentido pro documentário, ela diz que ela foi para os Estados Unidos, né, com aquele imaginário, né, de que ela ia viver como se fosse num filme. Então, eu acho que isso é muito sintomático daquilo que de fato é os Estados Unidos e que o documentário quer comentar sobre, né. Ela viveu com essa influência da cultura norte-americana através da grande e poderosa indústria cultural norte-americana, então ela criou um imaginário na cabeça dela que fez com que ela fosse também, que impulsionasse também com que ela fosse aos Estados Unidos viver esse estilo de vida americano. Inclusive ela usa essas palavras no documentário. Então, o que é esse estilo de vida americano, né? Acho que a gente tem que olhar com crítica em cima dessa frase, desse conceito do que é o estilo de vida americano. Bom, então o documentário vai intercalando, né, com essas imagens dela mais novinha, enfim, com essa autocrítica. E a cidade que ela vai para os Estados Unidos é uma cidade no Arizona chamada Mesa. Eu não sei se é Mesa ou Mesa, eu não me lembro qual era a pronúncia da cidade, mas é a cidade considerada a cidade mais conservadora dos Estados Unidos. Então imaginem, ela uma imigrante latino-americana indo para esse país, sendo a imigrante, né, que já é uma questão, a questão do imigrante é uma questão para os Estados Unidos, né, pro cidadão comum dos Estados Unidos, e indo para a cidade mais conservadora, né, uma cidadezinha ali do Arizona no meio do deserto, muito meio marrom, uma cidade meio bege, eu diria. Vocês vão entender quando vocês verem as imagens da cidade, uma cidade toda marrom, meio bege, com muitos cactos, e uma cidade assim pequena, de mais ou menos 130 mil habitantes, e ela vai pra lá, né? E quem que ela entrevista nesse documentário? Ela vai entrevistando pessoas com as quais ela conviveu. E essas pessoas é muito engraçado, né? Pouco a pouco, elas vão, digamos assim, as máscaras vão caindo e elas vão revelando quem elas são através desse espírito americano, digamos assim. Então, você tem, por exemplo, tô aqui com a minha cola, um dos rapazes que dá entrevista pra ela é um homem, assim, que agora é um homem, e ele fala do sonho dele, que o sonho dele sempre foi ter uma casa, uma esposa que cuida da casa, que não trabalha e que ele é o provedor de tudo. Curioso, não é mesmo? Então, não sei se vocês captaram a ironia, mas enfim. Isso demonstra, né, esse sonho que esse moço tem, demonstra o conservadorismo com que essas pessoas vivem. Você tem uma outra moça que tem uma hora que começa a fazer um discurso extremamente problemático, falando que, se não me engano, imigrantes chegam no país dela e meio que ganham casas e ganham essas casas de graça e que eles não deveriam ganhar casas de graça, etc. Porque ela não ganha uma casa de graça e ela também gostaria de ganhar uma casa de graça, etc. Enfim, ela começa a destilar um ódiozinho básico por imigrantes. É uma cidade, também acho que é importante dizer isso, é uma cidade que tem uma influência mormon muito forte e é uma cidade que tipicamente caipira, com muitos cowboys, enfim, tudo isso vai tecendo o que é essa sociabilidade, o que é a sociabilidade daquele lugar, sabe? Uma outra coisa interessante também é que uma das mulheres comenta que a escola onde ela levava as filhas era tipo na esquina, só que ela ia dirigindo, porque, enfim, não é à toa que a Fernanda seleciona esse tipo de fala, né, porque isso demonstra exatamente o que é o estilo de vida americano, ou seja, em vez dela ir a pé até a esquina levar a menina na escola, não, ela vai de carro. Também ela fala muito sobre, muito não, né, mas isso também perpassa o documentário, a questão armamentista, que é uma questão que sempre volta, né, quando a gente fala de Estados Unidos. E uma coisa muito curiosa, duas coisas na verdade,
a questão que ela sofreu um assédio básico por ela ser brasileira, e isso é algo que foi uma parte do documentário em específico que me incomodou bastante por eu ser brasileira, e eu já fui para os Estados Unidos e é um pouco desconfortável mesmo, porque esse estereótipo, se você é uma mulher brasileira, está vendo esse vídeo, esse estereótipo da mulher latina é um estereótipo muito forte, esse lugar da gostosa latina, da gostosa brasileira, etc. E ela sofre um assédio pesado em relação a isso. E ela mostra isso, né, no documentário, enfim. E uma questão também que é bizarríssima é o modo como eles chamam estrangeiros, que eles chamam de alien. Eu acho que isso demonstra muito como os Estados Unidos veem as pessoas de fora. Eu acho que os Estados Unidos, eles criaram esse alvoroço do que é o estrangeiro, do que é uma pessoa que vem de fora, do que é as outras. Parece que eles vivem numa bolha e o resto do mundo é meio que o inimigo deles, assim, sabe? Eu tenho essa sensação um pouco. Não sou uma grande estudiosa, né, do que é a sociedade americana, da história dos Estados Unidos, mas toda vez que vem esse assunto, e eu acho que vendo esse documentário ficou muito claro pra mim exatamente isso, assim, eles veem as pessoas que vêm de fora como literalmente alien. Gente, o que é um alien? Alien nada mais é do que um extraterrestre, uma pessoa que veio de outro planeta, né? Então essas máscaras, né, primeiro essas pessoas parecem muito cordiais, muito legais, muito, nossa, recebemos aqui uma estudante, né, do Brasil, etc. Mas pouco a pouco, conforme o documentário vai passando, você fica notando que de fato eles pensam sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os estrangeiros. E essas máscaras mais cordiais, elas vão caindo aos poucos, ainda que ninguém seja agressivo, assim. A fala é agressiva, sabe? Não no sentido de que a pessoa tá brava, mas a fala é agressiva no sentido do modo como eles falam, da forma como eles falam das pessoas e das coisas. Uma coisa também muito legal desse documentário é que ele tem momentos de silêncio, conforme a narrativa vai se desenrolando. A Fernanda Pessoa coloca imagens, principalmente imagens da própria cidade, sabe? Imagens do deserto, enfim, entre outras imagens. E essas imagens, ela cria uma camada mais de significado para o documentário, ao mesmo tempo que trazem um momento de pausa, que trazem um momento quase reflexivo, sabe? Para aquilo que a gente está assistindo. Então, achei isso muito interessante também. Uma das cenas que mais, acho que me chocou, assim, do documentário, apesar de que não é um documentário chocante, assim, ele é um documentário incômodo, e eu acho que pra quem é brasileiro, nos coloca nesse lugar de brasileiro, sabe? Nos coloca nesse lugar de que a gente não é como eles, ainda que algumas pessoas do nosso país delirem achando que a gente é meio que norte-americano, mas a gente não é, né? Que é a cena em que você tem, se não me engano, é o Bush falando sobre, enfim, guerra contra o terror, etc. Então ela coloca esse discurso em cena ao mesmo tempo que mostra várias bandeiras norte-americanas, e aí você tem uma mulher soldado fazendo continência para aquele mundaréu de bandeiras enquanto esse discurso vai passando. Então essa cena foi muito forte para mim, tanto imageticamente quanto no próprio discurso que estava sendo dito. Então essa junção dessas duas coisas me marcou bastante. Achei bem forte. Acho que uma coisa complementa a outra, a imagem complementa o texto complementa a imagem. E eu acho que quem assistir esse filme vai sair exatamente com essa sensação, assim, né? Com essa sensação de incômodo, com essa sensação de que de fato a gente não é como eles, né? E eu acho que a gente nem deve ser, acho que não é esse o caso, mas que te coloca como brasileiro, latino-americano, assim como ela se sentiu quando ela chegou lá, né? E não que você se sentir brasileiro e latino-americano seja ruim, mas é que você é colocado nesse lugar do estereótipo do latino, do estereótipo do brasileiro e principalmente da brasileira gostosona, né? Que tá vindo de um outro país, etc, etc. E é meio que o alien do lugar, né? Pra citar aquela palavra bizarra que eles usam. Então,
Eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre o documentário. Já foram 15 minutos de vídeo, muita coisa. Então é isso, assim. Espero que eu tenha instigado você que ainda não assistiu o documentário a assistir. Se você já assistiu, tá vendo, pra ouvir opiniões. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse documentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!